Então, hoje nós vamos falar. Pronto, começou a gravar. Então, Confissão de Fé Batista de 1689. Nós falamos, né, do capítulo 1 até o item 4. Hoje a gente retoma no item 5, tá bom? Deixa eu só abrir aqui a Confissão de Fé para vocês, colocar na tela. Só um momentinho para auxiliar. Né? E a gente vai para o item 5, a gente está comentando sobre a revelação, sobre a palavra de Deus, sobre as escrituras. Então, nós vamos continuar trabalhando nessa temática, tá bom? Então, aí, nossa confissão de fé, vou lá no capítulo 1, no item 5. Só um momentinho. Opa. Aqui já está chegando, capítulo 1 aqui, item 3, 5 aqui. Então, eu vou fazer uma leitura rápida e depois destacar alguns pontos aqui, tá bom? Então, o texto diz o seguinte, ó. Nós podemos ser movidos e compelidos pelo testemunho da igreja de Deus a um alto e reverente apreço pelas Sagradas Escrituras. E a sublimidade do assunto, a eficácia da sua doutrina, a majestade do estilo, a concordância de todas as partes, o escopo do seu todo, que é da glória a Deus, a plena revelação que faz do único caminho da salvação do homem, as suas muitas outras excelências incomparáveis e sua completa perfeição, são argumentos pelos quais abundantemente se evidencia ser a palavra de Deus. Ainda assim, não obstante, a nossa plena persuasão e certeza de sua verdade infalível e a autoridade divina provém da operação interna do Espírito Santo, testemunhando por meio da e com a palavra em nossos corações. Que maravilha isso aí, né? O que o texto está querendo dizer aqui? Na verdade, ele está colocando... a gente viu, né, no item 4, que a autoridade da Escritura não depende do homem nem da igreja, mas, em última instância, é o Espírito Santo, o próprio Deus que dá autoridade a essa palavra. No item 5, ele está falando que, apesar disso, a gente não vai descartar o testemunho da igreja, não é isso? Não vai descartar o testemunho e a sublimidade que a gente encontra no próprio texto, mas que mesmo acontecendo isso, ainda assim, em última instância, não é isso? Em última instância, quem torna a verdade, né, certa, infalível no coração das pessoas e digna de autoridade, de reconhecimento da autoridade divina, é a operação do Espírito Santo no coração. Tá certo? Então, eu vejo muito, até hoje em dia, em debates, em entrevistas, né? Alguns teólogos, pastores, quando são chamados em entrevista, as pessoas falam assim, tem uma pergunta recorrente: como é que você prova que a Bíblia é a palavra de Deus? O mundo está querendo prova como se você pudesse, como um arqueólogo, pega um caco de telha e consegue provar que aquele caco de telha é de uma época tal, e pertencia a tal pessoa. Então, esse tipo de prova Deus não disponibilizou para o homem, está provando tanto na sua existência quanto na sua palavra. Deus não se submete ao crivo do homem. Não é o homem que prova a existência de Deus, mas é Deus que existe por si mesmo. Quando Moisés pergunta: quem é o Senhor? Aí Deus responde assim: eu sou. Eu sou o que sou. Entendeu? Eu sou, eu existo, eu sou esse ser. E isso deve ser suficiente. Tá certo? Então, é até mesmo uma espécie de insulto você querer provar o óbvio, provar a existência de Deus, que o próprio Deus diz que ele se manifesta nos céus, a natureza mostra a sua glória, então é meio que provar o óbvio, provar que a grama é verde. E outra coisa, presta atenção, o homem, quando ele demonstra alguma coisa, quando ele prova alguma coisa, esse homem tem domínio sobre alguma coisa. É como se você conseguisse, então, quando um cientista entra num laboratório
e ele consegue fazer uma vacina, ele consegue dominar, provar que isso é eficaz, provar os seus efeitos. Ou seja, ele está, de certo modo, a gente entende isso como um domínio. Então, uma vez que um homem precisa provar a existência de Deus, esse homem, de certo modo, está dominando e está, né, ele está exaurindo e conseguindo demonstrar, colocar Deus sobre a sua égide, sobre o seu conhecimento. Tá certo? Agora, olha que interessante. Um homem, não é isso agora, vamos pensar no outro homem aqui, essa caneta aqui ó, agora. Um homem, presta atenção, não acredita na palavra que vem de Deus. Deus está falando e está dizendo, ele não acredita. Não é isso? Deus está falando, a palavra está sendo pregada, existe a sua voz. E esse homem não acredita. Aí olha que insulto. É necessário outro homem vir falar para esse, olha, acredite, porque eu examinei. Então isso, é assim, assim, assim. Então, quando esse homem explica, aí esse que vai acreditar, não, insulto. Deus está falando, a pessoa não acredita. Mas precisa de um outro homem provar, um outro homem esquadrinhar, precisa da autoridade de um homem para esse homem acreditar, em detrimento da autoridade de Deus. Então, isso constitui-se até como um insulto. Deus quer que nós consigamos ouvir a sua voz, a sua palavra, e dela, imediatamente dela, é que venha a autoridade. Tá certo? Então, é esse o ponto. Mas não é descartado o nosso falar, o nosso pregar. Claro que não, Deus usa essas coisas. Então, tem dois argumentos aqui. Então, qual o argumento que corrobora para evidência? Não é uma prova, mas colabora para evidenciar que essa é a palavra de Deus. Então, quando a pessoa fala assim, prova que é a palavra de Deus, nós estamos fora, nós não vamos provar que a palavra é de Deus. A palavra de Deus não precisa de advogados. A palavra de Deus não precisa de defensores. A palavra de Deus precisa e fala que ela precisa de pregadores, proclamadores. Mas Deus não está em perigo, em risco. Tá certo? Então, nós não provamos. Mas nós temos alguns argumentos que evidenciam que este é um livro, essa é uma palavra que merece um pouco de atenção e crédito a priori. E que você dando esse crédito, atenção e lendo, de repente, você pode encontrar a autoridade do Espírito nela e reconhecer isso. Tá certo? Então, aqui ele fala de dois argumentos. Aqui, ó, testemunho da igreja. Então, a igreja testemunha para evidenciar, não para provar, tá bom? Para trazer evidências. Tá? Então, o testemunho da igreja é importante. E a sublimidade do próprio texto. Então, quando te perguntarem assim, prova que isso é a palavra de Deus, você não vai provar, você vai falar, olha, isso aqui não, a Deus não precisa de advogados, de defensores. Eu não preciso estar provando que isso aqui é a verdade. A verdade é a verdade, independentemente da minha demonstração. Agora eu posso te dar argumentos, evidências de que esse livro é a palavra de Deus. Mas você vai encontrar prova, de fato, só pelo poder do Espírito Santo em contato com esse texto. Evidências, o testemunho da igreja. A igreja tem testemunhado que Deus é bom, Deus é fiel, Deus salva, Deus é justo, Deus é maravilhoso. Pessoas morreram por causa dessa palavra, pessoas não bandidos, pessoas honestas, santas, pessoas das quais a Bíblia diz que o homem não era, que o mundo não era digno das tais. Lembra a galeria da fé, Hebreus 11? Uns foram mortos apedrejadas, cerrados ao meio, dados a leões, homens dos quais o mundo não era digno. Esse mundo corrompido nem mesmo era digno da presença desses homens fiéis a Deus. Então, esses homens entregaram sua vida pela palavra. A gente tem visto no meio da igreja a bênção de Deus, famílias estruturadas, salvação, libertação, pessoas que antes eram oprimidas, viciadas, era das drogas, do crime, do álcool, da prostituição, e a gente vê o efeito na igreja de Deus agindo poderosamente, famílias humildes se convertendo e Deus abençoando. Presta atenção, no passado
Quem eram, né, os nossos pais, avós, pessoas humildes. Olha o que Deus tem feito na nossa vida. Meus pais, meus avós, por exemplo, eram pessoas muito humildes, né, com pouco estudo, uma vida sofrida. Deus tem pegado essas famílias e trabalhado por meio do evangelho e tem feito prosperar em todos os sentidos, físico, espiritual e material. De modo que hoje eu tenho oportunidades, condições que minha família, meus pais, meus avós não tiveram. E você vê o evangelho fazendo isso, de modo geral, não que é uma teologia de prosperidade, né, essa barganha, mas o evangelho tem produzido o que é bom. Esse é o fato na vida da igreja. Isso é testemunho de que essa palavra é, portanto, viva e eficaz. A sublimidade do assunto. Então, olhe o assunto, aprecie com profundidade a estrutura, os gêneros, o texto, a lógica, a profundidade, concordância das partes, o falar de Jesus Cristo em todo o seu escopo, apontando para a glória de Deus, mostrando o caminho da salvação, orientando os homens. Olhe a profundidade das escrituras. A escritura tem narrativa, a escritura tem texto jurídico, a escritura tem poesia, a escritura tem textos sapienciais, Jó, Salmos, Provérbios, Eclesiastes, Cantares, texto romântico, Cantares, poesia romântica. A escritura tem texto apocalíptico, cheio de riquíssimas figuras de linguagem, metáforas, que pouca obra humana se aproxima dessa rica estrutura. A gente está falando só no aspecto da riqueza literária, né, da poética. Veja o Apocalipse como ele é rico em figuras, metáforas e coisas até longe do alcance. Veja os discursos de Jesus que são reproduzidos. Alguns dizem que Jesus não existiu de fato, é uma invenção da igreja. Mas pensa, algumas pessoas falam assim, quem que seria o homem tão prodigioso para colocar aquelas palavras na boca de Jesus Cristo? Você não encontra. Jesus autêntico, com respostas brilhantes, com uma firmeza indescritível nos evangelhos. A pessoa chega para ele num desafio épico, histórico, não é isso? Senhor, a gente tem que pagar imposto, tem que pagar não sei o quê, ou não, o que o Senhor me diz? Senhor, me dê uma moeda, o que tem na moeda? Ah, aqui tem uma figura de César e do outro lado tem uma figura de um homem. Aí Jesus fala assim, dai a César o que é de César e dai a Deus o que é de Deus. Uma resposta, sabe, desconcertante e ficou para história, Ame o teu próximo como a ti mesmo, ficou também timbrado e gravado nos lábios de Jesus. Histórico, ecoou pelos séculos até nossa época presente. Aquele que tiver pecado, atire a primeira pedra. Uma frase também emblemática e ecoa pelos séculos. Então, o fato é você olhar, né, o seu texto, né, o seu escrito, a sua profundidade, a sua coerência, a sua sabedoria evidenciam que isso não é simplesmente um escrito do homem. Mas, agora, a última sentença aqui. Ainda assim, você pode fazer de tudo. Ainda assim, não obstante a nossa plena persuasão e certeza de sua verdade infalível e autoridade divina, provém da operação interna do Espírito Santo, testemunhando por meio da e com a palavra em nossos corações. Então, mesmo você falando, mesmo você mostrando, testemunhando, mostrando, né, a riqueza do seu texto, enfim, uma série de coisas, mesmo assim, é só o Espírito Santo que vai tocar e vai, de fato, dar essa certeza para a pessoa. Entendeu? Por isso que tem pessoas que você fala, você prega, você mostra, olha a beleza, olha a profundidade, olha como Deus fez, olha esse milagre, olha essa profecia se cumprindo, olha não sei o quê, e não sei o quê, a coerência, esse livro não pode ser um livro humano. Aí a pessoa fala, não, é um bom livro, mas, assim, dizer que é de Deus,
Aí, para mim, não, no momento não dá. Entendeu? Então acontece. Né? Sábios que já leram essa Bíblia de capa a capa. Eu lembro, em tempos atrás, que ia até mesmo no programa do Ratinho, eu lembro que ia o Padre Quevedo, e ele era muito famoso, e não sei o quê, e travava debates lá com as pessoas. O Padre Quevedo disse que ele memorizou a Bíblia inteira nos originais. Eu fico pensando, meu Deus do céu. Uma pessoa que não tinha um entendimento cristão, não era cristão protestante, então, cheio lá das suas falsas e falhas interpretações. Mas ele conhecia a Bíblia inteira, mas não vivia o que a Bíblia e as principais doutrinas bíblicas. A outra feita, eu vi um entrevistado no programa do Jô Soares, um cristão, um historiador cristão, e o Jô Soares falou, eu já li a Bíblia inteira, várias vezes. Mas as pessoas leem a Bíblia, né, e, como eu falei, se não houver a ação divina interna do Espírito Santo testemunhando, para elas vai soar como um livro qualquer, né, e mesmo você argumentando. Então, o que o cristão deve fazer? Orar, fazer sua parte, é claro, não vai deixar de pregar, de falar, de dar o seu testemunho, né, acerca das Escrituras, mas a nossa oração é para que o Espírito Santo ilumine os corações, meu irmão. Se o Espírito Santo não fizer, você pode passar 50 anos pregando, você pode passar 50 anos falando da Bíblia, você pode falar 50 anos mostrando quão é belo, quão é profundo, quão é verdadeiro, e as pessoas ainda assim não o crerão. Então, o Espírito Santo é necessário agir. E aí o Espírito Santo age soberanamente. Ah, pastor, por que então o Espírito Santo ilumina uns, outros não ilumina, toca uns e não toca outros, e por que ele age aqui e ali não? Aí cabe a soberania de Deus, mas em última instância, sempre é Deus, é o Espírito Santo. No momento que ele deseja, no momento de seu desígnio, de seu beneplácito, então ele ilumina o coração e essas coisas passam a ser realidade e vívidas no coração da pessoa, e elas, portanto, veem de outra maneira e são salvas. Então a gente tem que orar pela ação do Espírito Santo para a quebra de repente, barreiras na mente, no coração da pessoa. Deus pode utilizar como meio também para agir nossa oração. Também não quer dizer que a nossa oração é definitiva e vai concretizar o que a gente deseja, mas ela pode servir como um meio. Como a gente não sabe o que Deus vai usar ou não como meio, a Bíblia diz para a gente orar sempre. E se Deus assim quiser agir por meio da nossa oração, essa oração vai ser um facilitador para essa pessoa alcançar o evangelho e crer na palavra de Deus. Estão entendendo? Então o evangelismo não é só dar um panfleto. O evangelismo não é só entregar o Novo Testamento. Então o evangelismo ele envolve muito mais do que isso. Envolve, além das escrituras, envolve o testemunho, envolve mostrar a sublimidade, envolve o ensino, envolve muita oração e clamor para que o Espírito Santo tenha misericórdia e abra o coração e os olhos para que essa pessoa possa ver. Certo? Vamos continuar aqui. Item 6. Todo o conselho de Deus concernente a todas as coisas necessárias para a sua própria glória, a salvação do homem, fé e vida, ou é expressamente declarado ou necessariamente contido nas escrituras sagradas, nas sagradas escrituras, ao que nada, em qualquer tempo, deve ser acrescentado por novas revelações do Espírito ou por tradições humanas. No entanto, nós reconhecemos a iluminação interior do Espírito de Deus como sendo necessária para a compreensão salvífica das coisas reveladas na palavra. E que há algumas circunstâncias quanto ao culto a Deus e ao governo da igreja, comuns às ações e sociedades humanas, as quais devem ser ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, segundo as regras gerais da palavra, que devem sempre ser observadas. Muita coisa, né, meus irmãos? Olha que num parágrafo a densidade
de conteúdos, a densidade de informações aqui. Tá? Então, vamos por partes aqui. Primeira parte, ele está falando assim, ninguém acrescenta mais nada à Bíblia. Ninguém pode mais estar fazendo Bíblia, tendo revelação de Deus e dizendo que isso é uma revelação canônica ao pé de igualdade com as Escrituras. A Bíblia Sagrada, o cânon sagrado, ele fechou. Então, ele é de Gênesis, Apocalipse, conforme a gente tem hoje, conforme a gente viu lá no começo, quais são os livros que a gente considera sendo os livros inspirados, o cânon. Então, ele fechou. Esse texto está dizendo assim, todo o conselho de Deus, então, está aqui, concernente o quê? A nossa salvação, nossa vida com Deus, ou ele é expressamente declarado, ou ele pode ser deduzido. De modo que não precisa maiores revelações para o plano salvífico de Deus. Tá bom? Não vamos entrar na seara agora a respeito dos dons, que é um tema bem difícil na igreja e de certo modo, polêmico. Ah, existe o dom de revelação, existe o dom que a pessoa ainda fala algo de Deus, que de uma forma mais particular, necessidade da pessoa, e etc. Então, isso a gente deixa para um outro momento. O que a gente está falando aqui é a revelação das Escrituras, a revelação canônica. Não há possibilidade de ter... fulano de tal escreveu lá, então, seu Joaquim disse que teve uma revelação de Deus, foi para o céu, foi para o inferno, e disse que Deus revelou para ele, e ele vai escrever um livro, e isso é a Bíblia. Isso é tão inspirado quanto a Bíblia. Aí a gente não acredita. Tanto é que tem apócrifos, que a gente não acredita serem textos inspirados pelo Espírito Santo, textos bíblicos. Tanto é que existem outros escritos em outras religiões ou seitas que teimam em ter uma autoridade muito relevante ao ponto das Escrituras, que a gente também não aceita. Tipo Ellen White no Adventismo. Eles dizem que não, mas a gente tem lá nossa dúvida. Os escritos dela são extremamente estimados, não é isso? O Joseph Smith, lá no Mormonismo, então ele teve uma revelação e ele escreveu o livro do Mormon, e aí sim, de fato, esse é a Bíblia deles, ou seja, uma nova revelação. Então, nesse sentido, não há possibilidade, tá certo? É isso que o texto está dizendo, não, aqui, ó, ao que nada em qualquer tempo pode ser acrescentado, seja por novas revelações do Espírito, ou por tradições humanas. Piorou por tradições humanas. Então, a gente não acrescenta as Escrituras. Tá certo? Ponto. Isso aí fechou o cânon e não pode ser acrescentado. Agora tem mais informação aqui. No entanto, nós reconhecemos a iluminação interior do Espírito de Deus como sendo necessária para a compreensão salvífica das coisas reveladas na palavra. Tem a ver com o que a gente falou anteriormente. Agora, o Espírito Santo age iluminando, pegando isso aqui e nos fazendo entender. Tá certo? Então, a gente não precisa de novas revelações salvíficas. A gente precisa entender o que está escrito aqui e viver. Tá certo? Faz sentido, né? Por exemplo, o não matarás é muito simples, é claro, é objetivo. Mas a pessoa precisa entender, ter uma iluminação profunda do que é o não matarás e uma vida que condiga esse mandamento de Deus, porque as penitenciárias estão lotadas de assassino ainda. E o homem é sanguinolento, e o homem, quando está diante de uma crise, de uma perturbação, e diante de uma afronta, ele responde brutalmente assassinando seu próximo. Então, o Espírito Santo precisa iluminar o que é isso, o que é esse mandamento, qual a profundidade dele, e me dando condições para corresponder. O que é a salvação? Crer que nós somos pecadores, condenados, precisamos nos arrepender dos nossos pecados, deixar para trás, crer em Cristo, crer no sentido de acreditar em tudo que ele falou e propôs, e crer no sentido de confiar nossa vida nas mãos dele, e isso sendo sincero e sendo da desígnio e vontade de Deus, Deus recebe a pessoa e a salva. Isso é a salvação. Claro que a gente pode simplificar esse texto numa frase, né? Arrependa-se e creia, e serás salvo. Pronto. Então isso está na Bíblia já, basta a gente... Está na Bíblia, basta a gente entender.
E quantos processos, meios, ideias de salvação tem no meio do mundo? Precisa eu estar falando mais e mais? Não é mais necessário eu ser iluminado para entender que a salvação é isso. Outras pessoas que dizem que a salvação é por obras. Outros dizem que a salvação você tem que fazer meditações, você tem que ter uma boa vida, você tem que fazer isso, aquilo. Você tem que ter alguns passos, né? No budismo você tem as 4 novas verdades e os 8 passos, coisa assim. Então você tem passos, etapas para alcançar uma suposta. Claro que eles não chamam salvação lá, eles chamam nirvana, mas você tem etapas para fazer. Faz isso, faz aquilo outro. Você tem. Cada religião, cada seita, você tem um processozinho ali para a sua suposta salvação. O que a gente precisa é de iluminação do Espírito Santo, tá bom? Então, o Espírito Santo aqui, o texto está dizendo que não tem novas revelações. O Espírito Santo, ele ilumina o que a palavra já diz. E agora, outra coisa interessante, que o texto ainda avança. E ele diz que tem algumas circunstâncias quanto ao culto, ao governo da igreja e alguns outros detalhes, que é claro, você sabe que não tem na Bíblia especificamente, por exemplo, que hora no domingo a gente vai fazer o culto. A Bíblia não fala isso. Façam o culto às 19 horas no domingo. Façam 2 cultos por domingo, 3 cultos por domingo, 4 cultos. A Bíblia não fala, faça um culto num lugar que tem ar-condicionado. Então, a Bíblia não traz esses detalhes. Então, há alguma circunstância em relação ao culto a Deus, ao governo da igreja. A gente pode expandir em relação à sua vida pessoal também, que a Bíblia não vai ter uma revelação tão específica assim. Entretanto, a gente vai se basear pelas regras gerais da palavra e pelo bom senso. Olha aqui, então. Então, há margem aqui, para algumas coisas serem ordenadas pela luz da natureza e pela prudência cristã, em outros termos, pelo bom senso e baseado sempre nas regras gerais da palavra, sem infringir regras gerais da palavra de Deus. Tá certo? Então, tem situações, meus irmãos, que é tão específico, que a Bíblia não fala milimetricamente, é claro, né? A Bíblia não fala, por exemplo, você tem que casar com a fulana, né? Temos jovens aí que estão namorando, Jonas e a Suzana, o Mateus está namorando a Keren, e daqui a pouquinho serão noivos e uma família, para a glória de Deus, né? Mas Deus não... imagine, Mateus lá atrás, Deus não falou, ou de modo geral, Deus não trabalha assim, você vai casar com uma pessoa chamada Keren. Tá aqui na Bíblia. Você não vai achar isso na Bíblia, né? Mateus não vai olhar lá, Senhor, tô querendo namorar e tô querendo me preparar para o casamento. Deixa eu ver, com quem que o Senhor quer que eu case? Deixa eu ver aqui. Keren. Maravilha. O Senhor quer que eu case com a Keren, tá escrito aqui. Não vai achar isso. Eu tô falando agora numa aplicação pessoal, né? Então, como é que você vai agir, então? Com a sabedoria, luz da natureza, com prudência, bom senso e baseado nos princípios gerais da palavra de Deus. Quais os princípios gerais da palavra de Deus? Ter relacionamento com pessoas da mesma fé. Isso além de ser bíblico e de Deus, né, vontade de Deus, é de uma lógica maravilhosa e tremenda, né? Então, namore e case com pessoas da mesma fé. Namore e case com um cristão. Porque o seu namoro e o seu casamento, você deve visar uma pessoa que vai te ajudar a glorificar a Deus. Se você casa com uma pessoa que não é da sua fé, em que ela vai te ajudar a glorificar a Deus? Na verdade, ela vai tramar ou agir de modo que você pode até mesmo se desviar e fraquejar na fé. Olha o caso de Salomão, por causa das suas mulheres idólatras, no final da sua vida, ele cometeu o pecado de oferecer sacrifício a ídolos, a idolatria. Salomão, que era o homem mais sábio do mundo. Imagine a gente que não chega aos pés da sabedoria de Salomão. Então, as mulheres, elas têm esse poder, essa persuasão, um relacionamento com outra fé, com outra pessoa, descrente,
ou de outra fé. Então, isso é, é delicado trabalhar. Então, a Bíblia já dá esse padrão geral. Então, de repente, um casal vem se aconselhar. Olha, pastor, eu tô namorando essa menina, tal, tal, tal. Ah, tá. E quem que é essa menina? Ah, essa menina é líder do funk, não sei o quê, do grupo, do pagode, não sei das quantas. E não é cristã. Eu falei, aí você pode pensar, meu irmão, num aconselhamento como esse, meu irmão, você já, de acordo com os princípios gerais da Escritura, você já está indo numa situação difícil. Não, mas eu vou evangelizar, eu vou com o tempo, ela vai vindo na igreja, ela vai. A Bíblia não manda isso, meu irmão. Se vier, maravilha. Você acertou na Mega Sena, foi lá no mundo, se arriscou, fez uma lambança que Deus não mandou, se arriscou muito, acertou na Mega Sena, porque aí a pessoa veio para a igreja e aí quis vir para a igreja e foi tocado e foi salvo. Beleza, mas Deus não manda você fazer isso na palavra. Vai e deixa o resto comigo. Deus não manda isso. Deus fala assim: vai e se relaciona com a pessoa crente. Saindo disso, você está sendo rebelde à minha palavra e você vai arcar com as consequências. E, na maioria dos casos, é furada. A pessoa vai lá no mundo, se relaciona e se arrebenta. E depois volta para a igreja sozinha, triste, frustrada e uma série de outras coisas. Tá certo? Então, prudência, bom senso, a palavra de Deus, do modo geral, está falando. Então, quanto à igreja, o culto, prudência, né? A Bíblia não fala que quantas vezes a gente deve cultuar no domingo, que horário, que é, aonde que deve ser feito. Tem uma série de coisas. A Bíblia não fala que se a gente deve usar microfone ou não, se a gente deve ter caixa de som ou não, se a gente deve pôr um alarme de segurança para evitar que o bandido furte os equipamentos da igreja, que é uma coisa, né? Um problema nosso, atual. A Bíblia não dá esses detalhes, mas a gente tem o senso geral e a prudência e o bom senso para agir. Amém, meus irmãos? A Bíblia também não fala com que roupa você deve vestir. Você deve vestir tal marca, tal tamanho, tal modelo. A Bíblia não vai falar isso. Mas ela tem princípios gerais quanto à vestimenta, por exemplo. Uma coisa que no nosso tempo, né, tem se tornado difícil é, de repente, você pregar acerca de vestimenta, de postura, para as mulheres, para os homens. E por causa do nosso contexto, as pessoas já. Isso é legalismo, isso é não sei o quê. Não, não é legalismo, porque o pastor jamais vai falar que você deve usar uma saia de tal marca, de tal modelo, no meio da canela. Isso é equivocado, você determinar que tipo de roupa a pessoa vai vestir. Mas é certo você pegar os princípios da palavra de Deus e com certeza, meus irmãos, com certeza, a vestimenta na Bíblia, e sempre Deus orientou o seu povo a se vestir tampando todo o seu dorso e as pernas. Mostrar as pernas, por exemplo, eu estou dizendo as pernas assim, né, acima do joelho, tal ali. Mostrar as pernas na Bíblia era sinal de nudez. A Bíblia chama as pessoas de nua. As pessoas que estão mostrando mulheres que atravessavam os rios e que precisavam, de repente, levantar os vestidos para cima para atravessar o rio, isso era considerado uma nudez. As pessoas tinham que se virar, não podiam olhar. Certo? Então, a Bíblia, com certeza, ela dá uma orientação para a gente tampar as coisas mais básicas e sensuais, não sensualizar e etc. Então, são princípios gerais. Ela não vai mandar você usar determinada marca, determinada roupa, determinado sapato, determinado. Mas ela dá princípios gerais para o vestimento, que você deve se vestir para a glória de Deus. E não para você se sentir sensual e superior e bem e empoderado, como é, né, o estilo do momento. Empoderada ou empoderado não é para surgir e suscitar esse tipo de sentimentos em você e nos outros. Essa coisa sensual, a sedução, né? Então a Bíblia diz que você vai se vestir para a glória de Deus. Faça com isso, use o bom senso para você saber como trabalhar com isso. Entendeu? Simples assim.
Alguém quer comentar alguma coisa até aqui? Já fizemos esse tópico anterior. Alguém quer comentar alguma coisa? É só que eu estava aqui vendo, né, essa questão de a pessoa provar aí a Bíblia. Às vezes a gente pega algumas coisas mesmo que para fazer a pessoa pensar, né? Tipo, a gente tem os livros que a gente estuda na escola, tem um livro de história, tem a própria história do Brasil, tem a história do mundo, né? E a pessoa confia naquelas histórias baseadas em algumas pesquisas, né? Então, tem algumas coisas, algumas pesquisas também que vão trazer para a pessoa pensar que, olha, isso aqui realmente é histórico também, né? Isso aqui realmente aconteceu. E a partir daí você faz a pessoa pensar, porque às vezes a pessoa fala, ah, tá, tu crê, mas eu não creio e acabou. Então, às vezes a gente coloca alguma coisa para a pessoa raciocinar um pouco, né? E a partir Isso, daí ela vai dizer, poxa, realmente, eu acredito nisso aqui, olha, piamente, eu estudo isso, nunca critiquei. Por que, que eu vou criticar a Bíblia só porque eu digo que eu não creio, né? Então, algumas exatamente. pode ajudar a pessoa a pensar um pouco, né? Mas como o pastor falou, a gente não vai provar aí, né? A gente não vai dizer, ó, eu provo isso assim, assim, não. Mas a gente faz a pessoa É. raciocinar e a partir daí ela pode ter algumas, já, né, ver que ela também está acreditando em outras coisas, que não tem tanta evidência, né? Isso. E a Bíblia tem mais evidências, esse tipo de coisa só. Uhum. Então, maravilha. Então, entra naquela parte do testemunho da igreja, né? A igreja tem que testemunhar, tem que, né, mostrar evidências, né? E mostrando evidências. Mas a gente, em última instância, né, é o Espírito Santo que vai tocar e falar. Mas a gente deve, o irmão falou, é história, né? Quase todo dia a gente vê achados arqueológicos, né? Texto na Bíblia falando de José, o nome de Jesus, o nome de outros nomes, acho, sendo encontrados em urnas funerárias, hein? Então, os termos bíblicos, os povos, né? Antigamente tem um povo chamado de Ixo, o povo Ixo, né? Só a Bíblia, há alguns séculos atrás, só a Bíblia falava desses Ixos. A história, nem mesmo a história tinha descoberto, sabia da existência sabia dos assírios, babilônicos e tal, 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 tal. Mas no meio desse, na antiguidade, tinha um povozinho ali ao norte chamado Ixios, a Bíblia falava. E as pessoas diziam que isso era mitologia, a Bíblia tinha inventado esse povo, etc. E vai e vem, conversa vai e vem, pesquisa vai e vem. Descobriram, de fato, esse povo chamado, né, foi batizado como os Ixos, coisa que a Bíblia sozinha testemunhava, depois a história veio reconhecer, né? Vários outros fatos, né? O êxodo, né? E quando Josué chega em Canaã e vai destruir Canaã, não é isso? E vai fazer a posse da terra. Então, existe cartas chamada de Almarna, né? Então, os povos cananeus começaram a enviar cartas para os egípcios ajudarem eles, porque Israel está chegando e está dominando e está arrebentando tudo, e eles estão precisando de ajuda. Então, tem esse tipo de correspondência, né? Então, os Abiru estão chegando aqui, os hebreus, né? Eles chamavam de Abiru, então os Abirus estão chegando aqui, estão derrubando tudo, e não sei o quê, não sei o quê. Então, mostra que o texto bíblico está narrando, de fato, isso aí, porque tem outras fontes mostrando que isso aconteceu. Tá certo? Então, a gente tem essa argumentação. Mas você fala isso para o incrédulo, isso não, de repente, não vai ser suficiente. Né? Ele vai falar, não, beleza, pode ter acontecido, mas, tá, e onde é que está que isso prova que foi Deus de fato, que esse é o povo de Deus, que Deus está manifestando, tal, tal, tal. Está provando que aconteceu algumas coisas, mas ainda não chegou. Então, sempre vai ter, né? Sempre vai ter um escape, né? É aquilo que Agostinho disse, né? Para quem crê, nenhuma prova é necessária. Para quem não crê, todas as provas são insuficientes. É basicamente isso, né? Tem aquela pessoa teimosa? Para quem não crê, você pode argumentar, pode falar, nada é suficiente. E para quem crê, nem precisa de prova, não precisa. Já acreditou, a sua mente, né? A sua acepção já foi entregue ao Senhor. Mas o que o irmão Silas comentou aí,
importante, a igreja tem que continuar seu testemunho, sua argumentação, sua apologética, né? A Bíblia fala que em Pedro, 1 Pedro 3,15, estáis prontos para responder mansamente a qualquer um que pedir a razão da vossa esperança. Deixa eu ver se é 1 Pedro 3,15 mesmo a referência. O texto é esse, né? Mas a gente tem que ficar atento e preparado para responder a qualquer um que pedir a razão da nossa esperança, da nossa fé. Quiser. Cadê aqui? Hebreus, Tiago, Pedro 3,15. Então, assim, ó. Pelo contrário, santifique a Cristo como Senhor no seu coração. Aí sim, agora o texto. Estando sempre preparados para responder a todo aquele que pedir razão da esperança que vocês têm. Então nós temos que estar preparados para explicar. A pessoa fala, por que você acredita nisso e nisso? Ó, eu acredito porque Deus falou assim, 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 tá em tal texto, tá em tal versículo, em tal capítulo. A gente tem que estar pronto, tá, irmãos? E não estar pronto, você está incorrendo num problema, porque Deus, a palavra está mandando você estar pronto. Tem um amigo que está precisando de aconselhamento, você tem que estar pronto a falar para aquela pessoa. Tem uma pessoa que você precisa falar do plano salvífico, você tem que estar pronto para abrir a Bíblia e falar o plano da salvação, os textos, a condição do homem, a obra de Deus, você tem que estar pronto para falar. Pessoas não acreditam na palavra de Deus, você tem que estar pronto e o melhor possível, com orientações, com argumentações, com testemunho, para fazer o máximo possível para que aquela pessoa consiga perceber. Deus pode utilizar você como instrumento para que ele use e dê autenticação pelo Espírito Santo da palavra de Deus. Você pode ser um instrumento para isso com suas palavras, tá bom? Mas não é você, é Deus, em última instância. Ele pode usar você, pode não usar nesse momento, pode usar outra coisa, pode pegar a oração, pode usar vários meios para conduzir essa pessoa a ter esse conhecimento e essa credibilidade de fato se prostrar na palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Mais algum comentário? O Jonas parece que ia comentar alguma coisa. Então, pastor, tinha achado interessante, né? Dentro ainda do que o irmão Silas estava dizendo, sobre a parte da prudência, né? Que diz aqui, essa prudência cristã que a gente tem que ter. E o que a gente mais tem visto hoje, né? Em dia, até mesmo é um alerta para que a gente mesmo não caia, né? É que quando as pessoas que se intitulam cristãs perdem essa prudência, começam a criar exceções, né? Então, para a Bíblia, para a própria Bíblia, né? Então, o senhor falou da questão da vestimenta, questão de relacionamentos, isso abrange tanto em namoros, e até mesmo com os pais, né? Isso tudo começa a ficar muito relativo, né? Quando a prudência cristã vai se perdendo, né? Na vida da igreja. Assim, né? Boa, Jonas, boa. O relativismo é terrível. O que o relativismo faz? Ele diz o seguinte, não, a Bíblia, ok, mas isso aqui foi orientação para o passado. Para hoje, a gente tem que adequar as escrituras. Então, por exemplo, o que a Bíblia falou no passado sobre a mulher que mostrava as pernas e que já era chamado de nudez, hoje, quando você vai numa praia, dificilmente você vai falar que as pessoas estão nuas porque estão com biquíni. E a pressão, então, social, popular do mundo é dizer que isso é normal, por exemplo, e é aceitável. E o cristão, então, é impelido também, quando vai nesses ambientes, a agir como as pessoas. Por quê? A gente está falando, lá no passado, a mulher mostrar as pernas era considerado como nudez. Hoje não é mais. A grande pergunta é, por quê? A mulher mudou, o homem mudou de um século para cá? As pernas sendo mostradas lá era, de fato, era para ser considerado uma indecência, uma exposição desnecessária, mas hoje não é mais. Por quê? Só porque a Globo está falando que não é? Por quê? Então, teologicamente, por que mudou? Como é que mudou assim? Outra argumentação muito nesse sentido não, a questão da homossexualidade.
Não, a Bíblia fala isso, mas é para aquela época, para aquele entendimento que as pessoas achavam naquela época que era uma doença. Mas hoje a ciência avançou e tal, a gente sabe que supostamente, a gente sabe que não é uma doença, etc. Então, hoje, à luz do nosso conhecimento científico, então a gente sabe que é normal. Então, a Bíblia, você pode até acreditar nela, mas deixa essas coisas para aquele contexto e hoje mudou as coisas. Então, viva o amor a Deus, etc. A pergunta é, o que mudou no ser humano de Roma para cá? Ou seja, o homem lá deitava com um homem e a Bíblia fala que isso é abominação. Hoje o homem deita com o homem, dizem que isso é normal. E a pergunta é, a Bíblia fez essa mudança? De fato, ou a gente que está relativizando agora os princípios? Estão entendendo? Então, tem muito disso. A relativização é que está arrebentando a igreja. Meus irmãos, eu não estou falando nem de membresia, eu estou falando de ordenação pastoral. Nos Estados Unidos, a convenção presbiteriana, as duas grandes convenções presbiterianas lá, uma em 2014, se eu não me engano, aprovou a ordenação de pastores, de ministros homossexuais. Eu não estou falando membro, a membresia, eu estou falando a possibilidade de ter até pastores decididamente homossexuais, com base em relativismo bíblico. Passa-se um tempo, agora a convenção até mais conservadora, outra grande convenção presbiteriana nos Estados Unidos, até mais conservadora, esse ano teve a votação também, chegou à Assembleia Geral e pressão para liberar a ordenação pastoral de homossexuais. Então, meus irmãos, o fruto disso é a relativização das escrituras, a pressão muito grande da ciência secular, não que a ciência seja errada, mas a ciência secular, ela é desprovida de Deus, da vontade de Deus, ela puxa para o ateísmo, ela puxa para a incredulidade. Então, esse movimento externo, essa pressão, tem feito com que a igreja relativize as coisas. Tá certo? Mas, e tomar muito cuidado justamente quando entra nesse luz da natureza, prudência cristã, bom senso, quando as coisas não estão bem claras, nessas regras gerais das escrituras, né? A gente tem regras gerais, mas tem coisas muito específicas, que precisa do bom senso. Aí é que tem que tomar muito cuidado. Aí deve-se ter cuidado, ir devagar em mudanças, ter opinião de outras pessoas mais idosas, mais experientes, mais sábias, ter muita cautela nesse tipo de coisa. Lembra da história do filho de Salomão? Salomão, um estadista absurdo. O filho dele foi chamado de Roboão. O filho dele, Roboão, na primeira momento do seu reino, teve já um conflito. As pessoas estavam reclamando que a carga de imposto estava muito alta, a vida estava difícil. Tipo que a gente vive hoje, né? Muito imposto, pouco benefício, entre aspas, né? Vamos meio que contextualizar aqui, né? E o povo estava falando, e o povo trouxe essa demanda para Roboão. Roboão, o teu pai Salomão estava com uma carga muito pesada de impostos, de dívida, não sei o quê. Mudou a situação, não é mais Salomão, a gente está cansado, dá um alívio, diminui esse fardo para que o povo consiga sobreviver, respirar um pouco. Roboão consulta os seus amigos, os jovenzinhos ali da corte. Os jovens dizem assim, olha, e nota, é uma coisa específica, né? A questão de aumentar tributo ou não para o rei não tem especificado na Bíblia, no Antigo Testamento, não tem quanto que você deve cobrar especificamente. Os reis tinham determinada autonomia para gerir o seu reino, né? Então isso era uma coisa específica. Roboão chama os seus amigos jovens e os jovens dizem assim, ser firme agora, porque se você mostrar flexibilidade, compaixão, você vai ser considerado como em outros termos, né? Como fraco, frouxo, e esse povo não vai te respeitar, hein? Mete a paulada. Seria esse o conselho dos jovens. Os anciãos, os sábios, falaram, olha, vai com calma, tu tá começando agora, cara, né? Ganha esse povo primeiro, tem compaixão, esse povo é sofrido, alivia um pouco o fardo, tem esse povo, né? Conquista, trabalha, olha pelo povo, com certeza esse povo depois vai te honrar e vai continuar contigo no teu reino, e você depois, quando melhorar as situações, você pode até reverter isso depois, mais à frente. O
que o Roboão fez? Ouviu os jovens, foi lá e falou, eu não vou diminuir nada, o meu dedinho, mindinho, é mais pesado do que o braço do Salomão, e vocês vão sentir o meu poder e a minha autoridade. Enfim, teve uma revolta, né, uma rebelião, entra Jeroboão no meio, aí Jeroboão parte, aí há uma divisão, vai 10 tribos para o norte, Roboão só fica com 2 tribos no sul, aí vem o reino dividido, Israel, Judá, e começa toda aquela coisa que a gente viu. Por causa de um aconselhamento, de uma postura impensada. Então, essa questão, quando entra no bom senso, em circunstâncias específicas, especiais, muito cuidado, irmãos. Orem bastante, busquem a Deus, se aconselhem, perguntem aos mais experientes, enfim, vejam exemplos parecidos, enfim, se cerquem de sabedoria e de conhecimento antes de tomar uma decisão. Versículo não, é parágrafo aqui, isso aqui não é a Bíblia, né? É a confissão. Parágrafo 7, para a gente finalizar por hoje. Nem todas as coisas em si mesmas são igualmente claras na Escritura, nem igualmente clara a todos. Ainda assim, aquelas coisas que necessitam ser conhecidas, cridas e observadas para a salvação são tão claramente propostas e desveladas em algum ou em outro lugar da Escritura, de forma que não apenas os doutos, mas os indoutos, no devido uso dos meios ordinários, podem alcançar uma suficiente compreensão delas. Olha que interessante, meus irmãos. A Bíblia, a gente pode dizer assim, que é um livro extremamente simples, mas, ao mesmo tempo, ela é um livro extremamente complexo e profundo. Ao mesmo tempo. Tá certo? Então, eu vou mostrar alguns textos que mostram que a Bíblia, ela tem uma perspectiva bem simples e sua mensagem pode alcançar o coração de qualquer pessoa simples, qualquer pessoa, né? Que é claro que tem a condição mental, né? Suas faculdades mentais normais, não é isso? Qualquer pessoa. Então, por exemplo, Salmo 19, 7 diz o seguinte: a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Ou seja, o testemunho do Senhor está alcançando os simples aqui. Foi capaz de tocar, falar e ensinar os simples. Salmo 119, 130. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Salmo 119, 130. A revelação das tuas palavras traz luz e dá entendimento aos simples. Você já conversou com uma pessoa bem simples, que é cristão há muito tempo e que lê e devora a Bíblia? Você já viu como eles, em algumas situações, algumas respostas, é uma resposta simples, mas tão objetiva e tão firme e tão fora das respostas pré-configuradas que às vezes a gente vê por aí? Você já parou para prestar atenção em como as pessoas humildes, às vezes, o Senhor dá uma sabedoria assim, tão profunda, né, isso, em questões difíceis, certo? Então o Senhor, a Bíblia tem essa característica. Agora, a Bíblia também tem textos complicados, a gente não pode fugir dessa realidade, profundos, né? E o próprio apóstolo Pedro, o apóstolo Pedro, vai comentar nesse texto que eu vou ler, que algumas cartas do apóstolo Paulo eram difíceis de entender. Então, não sou eu que estou falando que é difícil. É um outro apóstolo lendo um outro apóstolo e dizendo: meu irmão, isso que tu escreveu é difícil, hein? Então, olha lá, 2 Pedro 3,16 está escrito o seguinte, Pedro falando sobre os escritos de Paulo. Eu vou ler o versículo 15 também. Então, está escrito o seguinte. Espera aí que eu perdi meu Pedro aqui na Bíblia. 2 Pedro 3,15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados
É 2 Pedro, eu peguei 1 Pedro. 2 Pedro 3, 15 e 16. E considere a longanimidade do nosso Senhor como oportunidade de salvação, como também o nosso amado irmão Paulo escreveu a vocês, segundo a sabedoria que lhe foi dada, ao falar a respeito destes assuntos, como de fato costuma fazer em todas as suas cartas. Nelas há certas coisas difíceis de entender, que aqueles que não têm instrução e são instáveis deturparão, como também deturparão as demais escrituras para a sua própria condenação. Então, Pedro está falando que Paulo escreveu, e algumas coisas que Paulo escreveu são difíceis de entender. Certo? Então, a Bíblia é assim, ela tem o seu escopo geral, uma facilidade muito grande, o seu plano de salvação é simples. Arrependa-se, creia em Cristo e você será salvo. Né? De modo geral, os preceitos morais são muito simples. Não matarás, não roubarás, não furtarás, não adulterarás, não cobiçarás. Isso é muito simples, qualquer pessoa vai conseguir compreender isso. Agora, tem outros textos e outros detalhes, quando a gente caminha e vai se aprofundando no conhecimento de Deus, Deus é um ser infinito, grandiosíssimo, então a gente vai se deparando com algumas situações que a gente vai precisando entender, encaixar nas escrituras, né? Aí você, por exemplo, no Antigo Testamento de Judá, tem um texto, Deuteronômio 6. Ouve, ó Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. E Israel cresceu nessa mensagem. O Senhor teu Deus é o único Senhor. O Senhor teu Deus é o único Senhor. O Senhor teu Deus é o único, é o único, é o único. Chega no Novo Testamento, Jesus é chamado de Deus, o Espírito Santo é chamado de Deus e o Pai é chamado de Deus. E aí, o que você faz? Você tem que encaixar essas coisas. E aí, como é que eu vou compreender agora? No Antigo Testamento todinho só está escrito que Jeová é Deus, Jeová é Deus, Jeová é Deus. Mas agora Jesus é chamado de Deus, o Espírito Santo é chamado de Deus, o Pai é chamado de Deus. Como a gente concilia isso? Estão entendendo? Aí a igreja conseguiu compreender isso e batizou essa conciliação desse pensamento acerca da divindade dessas três pessoas e na unicidade de Deus como doutrina da Trindade, entendeu? Foi obrigatório, não é que, eu não quero estudar a doutrina da Trindade, não quero saber disso. Não é que é opcional. É porque você vai entrar em conflito. Se você não entender, você vai entrar em conflito, vai entrar em parafuso. O Novo Testamento está falando, o Espírito é Deus, Jesus é Deus, o Pai é Deus. Você vai ter que conciliar isso. Não tem como. Estão entendendo? Então tem uma série de outras coisas que a gente vai, nas Escrituras, ter uma determinada dificuldade. A pessoa de Jesus Cristo, Deus homem, é 100% Deus, é 100% homem, como é que funciona? Se é 100% Deus, Deus morreu na cruz, mas Deus não pode morrer numa cruz, Deus não pode estar sujeito à morte. Como é que a gente analisa isso? São temas difíceis. Já parou para pensar nisso? Jesus é Deus homem, 100% Deus, 100% homem. Quando ele é crucificado, então a gente pode dizer que Deus morre também na cruz? Um tema difícil. E que você vai tendo contato com as Escrituras e você vai sendo desafiado por elas. Tá entendendo? Você vai ser desafiado por elas. O problema do mal, a existência do mal, como é que funciona? Não é isso? Como é que surgiu o mal? Deus faz tudo, cria todas as coisas, está tudo perfeito. De repente, no céu, do nada, achou-se o coração do anjo lá, o anjo que foi batizado como Lúcifer, mas aquele anjo achou-se maldade em seu coração. Do nada, de repente, ele produziu o que era mal no seu coração. Como entender isso? Como explicar essa origem desse mal? No contexto que tudo é perfeito. Deus criou tudo perfeito. Tudo é Jesus. Deus falou, eis que tudo é bom. Pronto. Se tudo é bom, como é que tem o mal lá dentro? Mas são temas difíceis. Eita, tá sem som aí, meus irmãos? Tem som sim, pastor. Tá ok. Tá. Ô Silas, deve ser alguma coisa no seu equipamento aí, tá bom?
Então, tem coisa na Bíblia que é difícil. 70 semanas de Daniel, interpretar o Apocalipse, interpretar alguns profetas, como Zacarias, algumas profecias de Ezequiel. São temas difíceis nas Escrituras, entendeu? Mas é isso que a gente vê aqui. Tem uma bagagem que ela é simples, ela é fácil, ela deve estar ao alcance de todos, mas ela tem uma parte também extremamente profunda e complexa que exige uma dedicação maior para se entender. E é isso que a gente está fazendo aqui, estudando algumas sentenças, algumas ideias, classificando alguns conceitos para a gente ter maior clareza em temas que são considerados algumas vezes difíceis, outras fáceis. Vocês vão ver que na própria confissão nós vamos abordar temas difíceis, né? Mas, enfim, que Deus nos dê graça para ir compreendendo cada vez mais a sua palavra e o seu mandamento. Certo, meus irmãos? Por hoje, não fique assustado que a gente já está em três encontros, não é isso? E a gente só viu 7 parágrafos. Não fique assustado, depois a gente consegue, né, uma dinâmica. Normalmente, assim, o princípio a gente começa com mais detalhe, daqui a pouquinho o próprio texto começa a ser mais dinâmico, tá? Então, não fique preocupado que a gente não vai passar uma década para estudar a confissão, mas se prepare que é uma gestação, vai em torno de 9 meses para a gente fazer esse estudo, tá bom? Então é isso, vou parar a gravação, depois se vocês quiserem assistir, vai estar disponível.